Deus e eterno Pai, Deus amado, Pai querido, diante da Tua presença, meu Deus, meu Pai, apresentamos o Teu Filho, meu Deus, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, venha cobrir, Espírito Santo dele, meu Deus, meu Pai, a vida dele, a vida, meu Deus, meu Pai, da pastora Laura, a vida da Eloá, a vida do Mateus, Espírito Santo de Deus, que nenhuma retaliação, meu Deus, meu Pai, venha, meu Deus, meu Pai, atingir a vida do Teu Filho. Espírito Santo de Deus, usa, meu Deus, meu Pai, o Teu Filho com poder e autoridade, nesta noite, Espírito Santo de Deus, não o que nós queremos ouvir, Pai, mas assim, meu Deus, meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, cumprimento a igreja do Senhor com a graça e a paz, amém, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14, vamos estar lendo a partir do verso de número 1, amém? Livro de Jó, capítulo 14, a partir do verso de número 1. Queria pedir para os irmãos, se vocês puderem, os que estão ali na ponta, sentar aqui no meio, amém? Para que possamos ficar mais junto e que a brasa ela venha acender, incendiar as nossas vidas nesta noite, amém? Você que pode sair do seu local aí da direita e vir aqui por meio, para que possamos ouvir a palavra, para que eu possa também estar aqui olhando para você, se você está atento naquilo que o Espírito Santo de Deus irá falar ao teu coração, amém? A partir do verso de número 1, como já foi orado, vamos fazer a leitura da palavra. O homem, coloca um fundo aqui por favor, um homem nascido de mulher e de poucos dias e cheios de inquietações, como a flor brota e murcha, passa como a sombra e não permanece, e abre os teus olhos sobre este tal, e me traze para julgamento contigo. Quem tornará limpo ou imundo? Ninguém. Certamente os seus dias estão determinados, e o número dos seus meses está contigo. Tu lhe estabeleces este limite, dos quais não passará. 6. Se tu o deixares, ele deixará de ser. Enquanto isso, como jornaleiro, terá contentamento do seu dia. Verso 7. Porque se a árvore for cortada, ainda lhe ficará esperança, ainda se renovará, e os seus renovos não cessarão. Se envelhecer na terra as suas raízes, e o seu tronco morrer no pó, ao receber a água, revertecerá e dará ramos como uma planta. Mas morto o homem será cortado, e perecendo o homem, onde estará ele? Assim como as águas do mar se retira e se esgota o rio e se seca. Verso 12. Assim um homem, ao se deitar, não volta a se levantar, até que não haja mais céus. Não despertará, nem se levantará de seu sono. Ó, quem me dera que me escondeste no sepulcro, e que me encobriste até se apaziguar a tua ira, e me pusesse um prazo, e de mim te lembrastes. Se o homem morrer, voltará a viver. Porventura, todos os dias de minha vida esperaria até que viesse a minha mudança. Então me chamarias e eu te responderia, e terias afeto pela obra de tuas mãos. Mas agora contra os meus passos, e não das tréguas ao pecado. 17. Está selada num saco a minha transgressão, e amontoaste as minhas iniquidades. E certamente o monte que cai se desfaz, e as rochas são removidas do seu lugar.
as pedras são desgastadas como as águas impetuosas que afoga o pó da terra. De tal maneira fazes tu perecer a esperança do homem. Para sempre será mais forte do que ele, e ele se vai. Mudas o seu rosto e os despede. Os seus filhos serão honrados, e ele não saberá, ou serão humilhados sem que ele o perceba. Mas a sua carne sobre ele tem dores, e nele a sua alma se entristece. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, amém? Todos nós conhecemos o livro de Jó, onde todos já têm um consentimento, entendimento da palavra de Deus, porque Jó, ele passou por todo este sofrimento. Nós sabemos que foi o próprio adversário que chegou até a Deus e falou para que ele pudesse agora de fato tocar naquilo que Jó ele tinha. A Bíblia vai dizer que o Senhor, olhando e sabendo agora o coração de Jó, olha para Satanás e diz: ei, ele não me adora por tudo isso que você está dizendo, mas ele me adora pelo aquilo que eu sou na vida dele. E a Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus permitiu agora que Jó ele passasse por todo este sofrimento. E a Bíblia agora vai dizer que quando Jó ele está passando por estas percas, a Bíblia vai ser bem clara, o próprio adversário queria paralisar ele na terra, dizendo: eu quero ver agora se realmente ele vai me adorar, porque além dele perder os gados, jumento, tudo aquilo que ele tinha, até mesmo os seus filhos, agora ele não tem condição alguma para ficar com estrutura para adorar aquele que é digno de toda honra, glória e poder e exaltação. Mas a própria Bíblia vai nos dizer que Jó ele não adorava ao Senhor pelo aquilo que ele tinha, mas sempre ele adorou pelo aquilo que ele era. E a própria Bíblia vai dizer por isso que Jó, antes mesmo de seus filhos agora pecarem contra o Senhor, a Bíblia vai dizer que ele subia para sacrificar a Deus um holocausto, apresentar diante a presença de Deus e dizer: Senhor, ainda que meu filho não tenha errado, ainda que meu filho não tenha pecado diante de ti, mas eu estou diante a tua presença, te entregando para que nenhum mal venha acontecer sobre a vida dele, porque bem de fato eu sei que o Senhor é misericordioso, mas quando o Senhor se ira, tem que sair da frente, porque a tua palavra ela é bem clara para dizer: vede agora que eu sou, eu mato e faço viver, eu firo, eu saro, e não há nada que pode escapar das minhas mãos, que quando o Senhor quer operar, ninguém pode impedir. Ainda que eu esteja, Senhor, passando por este vale, por esta dor, por esta situação, eu sei, meu Pai, que é permissão tua sobre a minha vida. E a Bíblia vai nos dizer que a primeira coisa a qual Satanás tocou na vida de Jó foi diante os animais a qual ele sacrificava diante a presença de Deus, porque ele sabe o teu ponto fraco, ele sabe aonde tocar na tua vida para te paralisar na terra. Mas quando eu vejo o Senhor dizendo: ei Jó, continua de pé adorando e glorificando o meu nome, porque ainda que Satanás ele tinha preparado, planejado te parar na terra, sou eu, Deus, que vou fazer com que você cumpra o meu propósito a qual eu tenho na tua vida. Era o Senhor
Senhor olhando para ele dizendo: ei Jó, não questiona, não murmura, não amaldiçoa o dia a qual você nasceu, mas entenda que a tua vida está nas palmas da minha mão. Era o Senhor olhando para ele dizendo: ei Jó, eu tenho um propósito na tua vida. Era Deus olhando para ele em todo momento e dizendo: ei Jó, lembra do propósito e da promessa a qual eu fiz anos atrás na tua vida, dizendo sim que você seria bem-aventurado, que você seria bem-sucedido, ainda que os teus olhos não contemplassem tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para a tua vida. Era para você permanecer adorando e glorificando o meu nome. Talvez eu veja o Senhor se revelando a ele dizendo: ei Jó, não te preocupa, porque a tua mulher, ela vai tentar dizer para você, para que você venha também dizer para mim, para você amaldiçoar agora o teu Deus. Mas Jó, continua me adorando, continua me exaltando, porque e não larga também a tua mulher, porque eu tenho um propósito na vida dela, na história dela. E por isso que Jó olha para ela e diz assim: ei mulher, como fala uma louca mulher. Ela não sabia, ela não estava sendo direcionada por Deus, mas ela estava ao lado de Jó agora, de fato, pelo aquilo que Jó ele tinha. Mas o que ele tinha ele não perdeu, que era a presença do Espírito Santo de Deus. Quantas das vezes pessoas estão ao nosso lado pelo aquilo que nós temos para oferecer a Ele, mas quando nós estamos na prova, nós ficamos diante aquela situação onde ele faz Bildade, Zofar, vai olhar e dizer: ei, sabe por que ele está passando por tudo isso? É porque ele pecou contra o Senhor. Mas Deus está dizendo: ainda que você não esteja pecado, ainda que você não esteja errado diante a presença de Deus, permaneça adorando, porque a tua justificação não vem do homem, mas a tua justificação ela vem do céu, ela vem de Deus sobre a tua vida. É o próprio Deus dizendo lá no livro de João 3:27 que o homem não pode receber coisa alguma se ela não vir do céu. Ei, a tua dependência hoje, ela não vem do homem, não vem da mulher, mas ela vem de Deus na tua vida. E Deus está dizendo: permaneça no propósito a qual Ele tem na tua vida. Ainda que muitos olhem para você e dizem: ei, até hoje Deus ele não fez nada sobre a tua vida e sobre a tua história, e tu ainda vai adorar, ainda tu vai glorificar o nome do Senhor. O Senhor está dizendo: ainda enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há esperança. Olha o que é que o Senhor nos promete aqui diante desta palavra: o homem nascido de mulher e de poucos dias e cheios de inquietações. É o próprio Deus dizendo: ei, eu conheço o homem, eu conheço a mulher, foi criado por mim. Ele sabe dos teus problemas, Ele sabe da tua inquietação, Ele sabe daquilo que tira a tua paz. Mas é o Senhor dizendo: ei, eu tenho muito mais para te oferecer sobre esta terra, onde homens e mulheres não vão compreender o propósito a qual eu tenho sobre a tua vida e sobre a tua história. Mas Deus olhava para mim e dizia assim: meu filho, fala para minha noiva, fala para minha igreja nesta noite, porque eu tenho uma oferta do céu reservada para a vida dele, e oferta só recebe aquele que está disposto a receber aquilo que Deus ele tem para te proporcionar nesta noite. E Deus olhava para mim e dizia assim: ó, não importa quão injusto pareça a situação hoje a qual você está vivendo, é Deus lhe oferecendo esperança e dizendo: olha meu filho, a minha presença é eterna na tua vida, a minha presença é eterna na tua vida. Você aceita isso que o Senhor tem para te oferecer? Ele está dizendo: ei, a minha presença ela não é passageira, a minha presença é eterna na tua vida. Jó ele sabia que ele poderia perder tudo, mas a presença ele não iria
ia perder, porque ele fazia questão de dizer: Senhor, a tua presença ainda corre na minha vida, na minha história, ainda que eu estou passando por luta, provação, o Senhor está comigo, me auxiliando nesta trajetória. Deus está pegando em mãos aqui nesta noite e dizendo: ei, não tema o homem da terra, mas tema somente ao Senhor, porque Ele te ajuda, Ele te consola, Ele te carrega no colo e diz: ei meu filho, ei minha filha, eu conheço a tua inquietação, mas a minha presença ela te basta. A minha presença ela é necessário para que você possa prosseguir avante rumo à promessa, rumo ao propósito a qual Ele tem na tua vida. Ele está dizendo nesta noite: ei, permaneça diante o propósito a qual Ele concedeu na tua vida. Ainda que você olhe e diz: Senhor, mas isso eu estou passando, está me machucando, está doendo, Senhor, na minha alma, Senhor, está doendo, onde muitos não têm contemplado esta dor, mas Ele sabe, Ele te formou, Ele te criou, Ele sabe até onde você dá conta, Ele sabe do teu potencial, por isso que Ele não te deu um fardo a qual você não consegue suportar e carregar. Ele nos diz nesta noite: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, porque o meu jugo, tomai de mim o meu jugo, porque o meu jugo ele é suave, o meu fardo é leve. Eu vejo Ele dando fardo leve nesta noite para pessoas onde tudo aquilo que o inimigo queria colocar um jugo sobre as tuas costas e dizer: ei meu filho, carrega. Deus está dizendo: ei, aquilo que Ele tem para ti é suave, aquilo que Ele tem para ti você suporta, você consegue passar, você consegue carregar sim, porque Ele vai dizer: toma a cruz nesta noite a qual Ele concedeu sobre a tua vida. Toma, quer seguir a Jesus, toma esta cruz. Talvez você está dizendo: ei Senhor, mas essa cruz a qual eu tenho carregado, meu Deus, é necessário eu ser lapidado, é necessário eu ser transformado conforme o Senhor quer, e dói. O tratado do Senhor dói na minha vida e na tua vida. Olha aí Jó passando por tudo isso, e Deus diz: ei Jó, permaneça calado, ainda que tenha acusações contra a tua vida, permaneça orando, permaneça adorando, porque no tempo certo o teu Redentor ele vive, e por fim ele se levantará em favor de você diante esta terra. Deus está dizendo: quando você abre a tua boca, não tem como Deus ele intervir em favor da tua vida, porque você está auto se justificando, mas quando você se cala, você entende que é o Senhor que vai fazer justiça em favor da tua vida. É Ele que faz justiça da forma a qual Ele quer, igreja. É Ele que levanta aquele que Ele quer. Ei, é o Senhor dizendo: ei, eu tenho te levantado na terra para um propósito, ainda que muitos não entendam, até mesmo talvez você não está entendendo o propósito, porque o propósito machuca, o propósito tem lapidação, tem dor, tem renúncia, tem humilhação a qual nós temos que passar. Mas Deus está dizendo: é necessário você passar calado, é necessário você ser provado no fogo, porque o Senhor ele tem muito mais para te entregar lá na frente, onde Ele está dizendo: ei, permaneça, porque ainda que te falte tudo, a presença do Senhor ela te basta, a presença do Senhor ela é eterna sobre a tua vida. Era o Senhor olhando para Jó e dizendo: ei Jó, eu sei que tudo que você passou foi permissão minha. Eu sei que você foi formado de uma mulher, criado por ela, passou pelas essas provações, e eu sei que você está inquieto com tudo isso. Mas era o próprio Deus olhando para ele dizendo: como a flor brota e murcha, passa como a sombra e não percebe. Ele está dizendo: isso vai passar.
Nós sabemos que quando o Senhor chamou Jonas para um propósito, a Bíblia vai dizer que ele não queria cumprir o propósito, porque ele achava que aquele povo, os ninivitas, deveria morrer. E quantas das vezes nós achamos que o nosso inimigo, ele tem que morrer, mas Deus, ele permanece, ele vivo, para que ele possa contemplar a nossa vitória e aquilo que Deus tem para nos entregar. E eu posso ver o Senhor dizendo: ei Jonas, ainda que você não queira fazer a minha vontade, você vai ter que fazer, você querendo ou não. E a Bíblia vai dizer que quando Jonas, ele tenta viajar para Tarsis, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus faz com que uma tempestade sopra sobre aquele barco. As ondas do mar, ela começa a adentrar sobre o barco. E aonde está Jonas? Dormindo, pensando que Deus ali não estava contemplando ele. Mas eu posso ver o próprio Deus dizendo: Jonas, chegou o tempo de você cumprir com o meu propósito na tua vida, ainda que você não queira. Os marinheiros ali vão até ele e dizem: ei homem, você está dormindo enquanto nós estamos aqui trabalhando diante dessa grande tempestade a qual surgiu. Porque nós somos viajantes, nós somos marinheiros, temos experiência com o mar, e nós sabemos que isso daqui não é natural. E ali Jonas, ele vai confessar que aquele vento que tinha soprado sobre aquele barco era por causa que ele não tinha obedecido o propósito de Deus, a qual Deus tinha na vida dele. E naquele exato momento ele diz: ei homens, já que vocês jogaram bagagens fora, me joga, porque o mar vai aquietar, o vento vai cessar sobre este barco, sobre as nossas vidas. E naquele exato momento, a única alternativa a qual os marinheiros tiveram foram jogar Jonas dentro do mar. E ali eu posso ver o cuidado de Deus para com a vida de Jonas, porque a Bíblia vai dizer que um grande peixe engole Jonas. E ali Jonas, ele começa a lembrar do propósito a qual Deus tinha mandado ele fazer. E ali ele começa a orar, ele começa a clamar por misericórdia. E ali o próprio Deus vai dando uma oportunidade para que ele possa executar aquilo que o Senhor tinha determinado na vida dele. E todos nós sabemos que aquele grande peixe faz com que Jonas ali é jogado para fora em terra seca. E o próprio Deus se revela a ele e diz assim: e agora? Você vai cumprir com o propósito a qual eu tenho na tua vida, querendo você ou não? E ele: Senhor, eis-me aqui. Então há adversidades na nossa vida que nós temos que passar, igreja, para que o propósito de Deus venha se cumprir na nossa vida. Onde você não faz pela obediência a qual Ele te ordenou, aonde Ele te volta lá atrás do propósito e fala bem assim: está vendo tudo isso que você tem passado, a qual você tem vivido diante da minha presença? Não é necessário você passar, mas por fato de você não ter obedecido os meus mandamentos, as minhas leis, os meus estatutos, por isso que você está aqui agora, passando por tudo isso na sua vida. E é o próprio Deus se revelando a ele, dizendo: ei Jonas, cumpra com o meu propósito agora. Ele cumpriu, mas reclamando, questionando. E quando o próprio Deus fala para ele: ei Jonas, está um sol terrível, e eu vou fazer crescer uma planta, uma abóbora ali, um pé de abóbora. E naquele exato momento, Jonas, ele vai questionar, porque estava dando sombra para ele. Mas quando talvez ele estava dormindo ali, acordou, ele já viu tudo murchar, tudo se perder.
E o Senhor olha para ele e diz assim: Jonas, porventura você plantou, regou alguma coisa? E por que você está questionando porque morreu? Está vendo que a própria palavra nos diz: como a flor brota e murcha, passa como a sombra e não percebe. Há algo na nossa vida que passa onde nós não percebemos. Mas Deus diz assim: eu tenho dado oportunidade para você despertar. Eu tenho dado oportunidade para você se levantar diante da minha presença. Mas você tem dado desculpas para que você não venha fazer a minha vontade. E eu somente tenho te observado na terra, te deixando você fazer até no momento que eu quero. Porque eu vejo Deus dizendo assim: ei, não era necessário ela passar por isso. Não era necessário as portas estar se fechando em favor dela. Mas por causa do propósito, eu fechei para que pudesse entender que eu sou Deus. Eu sou maior na vida dela do que a porta, a qual ela pensava que poderia ser significante na vida dela. Mas eu mostro que eu sou Deus, a qual posso suprir a necessidade dela. Olha o que Deus diz aqui para Jó: e abre os teus olhos sobre este tal e me traz para julgamento contigo. O homem, nós sabemos que Deus da antiguidade, Deus do começo do mundo, o homem, ele o que? Questionou contra Deus. E muitas das vezes nós questionamos também contra o próprio Senhor. E nós trazemos grandes julgamentos, questionamentos daquilo que Deus de fato está fazendo e permitindo na nossa vida. E eu vejo Deus dizendo aqui no versículo 4: quem tornará limpo ou imundo? Ninguém. Ele mesmo faz uma pergunta e ele responde. Ele não deixa Jó responder, ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Porque é ele que dá a resposta na minha vida e na tua vida. Essa pergunta e esta resposta, sabe o que ela quer dizer? Ela quer dizer respeito à incapacidade do homem de se salvar. O homem, ele não tem autonomia de se salvar. É o próprio Deus dizendo: ei, você não é capaz de se salvar. O seu dinheiro não é capaz de te salvar. Mas eu sou capaz e posso te salvar no momento a qual você permite. Então é necessário nós permitirmos o Senhor entrar na tauba do nosso coração. Porque muitas das vezes nós colocamos barreiras, julgamentos, empecilhos. Senhor, mas isso eu deixo, eu permito o Senhor entrar. Mas Senhor, isso daqui não toca não, Senhor. Até aqui o Senhor pode ir, mas Senhor, eu vou fechar esta porta aqui para que o Senhor não venha entrar. Ei, o Senhor, Ele quer exclusividade na tua vida, em todas as áreas da tua vida. Não é somente em uma área não, é em todas as áreas que Ele quer atuar na tua vida. Entenda você isso. É na espiritual, é na sentimental, é na financeira, é na área da cura, é na área da saúde. Ei, é em todas as áreas. Talvez há alguma área debilitada na tua vida, onde você diz: Senhor, nesta área eu quero que você atue na minha vida, porque eu preciso de cura, então eu preciso de saúde. Senhor, aqui você pode atuar, mas nessa área aqui sentimental não atua não, Senhor, porque eu faço como eu quero. Mas é o Senhor dizendo: ei, a partir de hoje entenda que você é incapaz. Se Ele não tiver à sua frente, se Ele não tiver comandando a tua vida de acordo com o que Ele quer, não vai dar certo, vai dar errado. Você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Mas quando você se liga e diz: Senhor, tem autonomia na minha vida para fazer o que o Senhor bem quer. Tem autonomia na minha vida para você fazer o que o Senhor acha que é melhor para mim, Senhor. Não é o que eu acho que é melhor para mim.
Ei, não é os teus planos que tem que ser igual, é os teus planos que tem que ser igual do Senhor. Não seus planos que tem que permanecer na sua vida. É você dizer: Senhor, que os meus planos, meus propósitos venham ser concretizados de acordo com os seus. Porque eu sei que não tem como dar errado. Eu não sei qual é o propósito a qual você precisa que Deus ele entre na tua vida. Olha aqui, em várias áreas Deus queria atuar na vida de Jó. Primeiramente, Deus ele permitiu ali uma enfermidade. Mostrou para Jó que ele era incapaz de curar ele mesmo. Mas era Deus mostrando para ele: ei, eu tenho autonomia de te curar. Eu tenho autonomia, Jó, de entrar dentro do teu relacionamento. O relacionamento de Jó estava o que? Bagunçado. A sua mulher estava perturbada. Agora a própria Bíblia vai dizer que ela manda ele amaldiçoar a Deus e morrer, porque era a única alternativa a qual ele poderia ter. Mas era o próprio Deus dizendo: deixa eu atuar em todas as áreas da tua vida. É na saúde, é na sentimental. Porque Deus ele precisava daquela mulher na vida dele. Porque como o Senhor ele iria restituir tudo aquilo que ele tinha perdido se a mulher tivesse sido tirada dele. Era o Senhor que queria mostrar para ela também que ela precisava de cura. Não somente ele precisava de cura, mas ela também precisava de cura emocional, física. Porque de fato ela estava ao lado dele, não pelaquilo que ele de fato era, mas pelaquilo que ele tinha. Ele era bem sucedido, igreja. E quantos de nós passamos por certas situações onde Deus, é o próprio Deus, mostra quem é quem que está ao nosso lado. Ei, Deus está dizendo que é no meio da enfermidade que Ele mostra quem é a tua esposa, quem é o teu esposo. Porque é uma coisa bem falada aqui, onde muitos até mesmo não querem falar. Eu já vi pessoas que foram diagnosticadas com câncer, mulheres, e o marido abandonou na hora a qual ela mais precisou. E é o próprio Deus que permite, para mostrar que aquela pessoa não está ao lado dela, para amá-la, para respeitá-la, mas sim na condição da enfermidade, onde a pessoa ali sendo hipócrita, porque a própria Bíblia vai nos dizer que o amor não pode ser fingido, igreja. O amor tem que ser verdadeiro. E ele automaticamente está amaldiçoando a sua própria vida, dizendo: ei, já que eu não a amo, automaticamente eu estou amaldiçoando a minha vida. Então é triste, eu posso ver o Senhor tratando a vida daquela mulher e dizendo assim: ei, não largue não, ainda que você queira largar, Jó, não larga não, porque eu vou usar ela para restituir em dobro tudo aquilo que você perdeu. Ainda que você não entenda, continua adorando, continua glorificando, porque o meu nome será glorificado na tua vida. E muitas pessoas irão entender o que de fato eu tenho para fazer na tua história. Olha isso, igreja. O que de fato Deus tem para fazer na tua vida, na tua história, vai acontecer na hora e no tempo certo de Deus. Então não queira apressar e acelerar o processo a qual Deus tem na tua vida, porque certamente os seus dias estão determinados. Está tudo determinado o dia do homem. Ele falou para Jó: ei, está tudo determinado, e o número dos seus meses está contigo. Tu lhe estabeleceste limites dos quais não passará. Ei, há um limite na nossa vida, há um limite na nossa prova, há um limite no deserto, há um limite na tempestade, a qual Deus, Ele deu um limite. No tempo certo Ele vai se levantar em favor daquele que está buscando e adorando, igreja.
De fato, se você estiver glorificando, adorando, buscando a presença do Senhor, vai vir a recompensa na tua vida. Porque a própria Bíblia, ela vai nos dizer: entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto, Ele te recompensará. A tua recompensa, ela não vem do homem, mas sim de Deus na tua vida. Por isso que eu posso ver o próprio Deus dizendo: ei, há uma limitação na tua vida, Jó. Se você quisesse hoje que essa limitação viesse a acontecer, você dava cabo nela. Porque era Ele próprio tirar a sua vida ali e acabar tudo. Mas ele ia por quê? Inferno. Mas era Deus dizendo: eu tenho esperança para tudo isso que você está vivendo. Ainda que tem limitação na tua vida, ainda que tem limitação na tua saúde, eu estou cuidando, eu estou tratando, para que você venha ser curado e a sua saúde ser restaurada diante da minha presença. Era o próprio Deus dizendo assim: ei, sou eu que dou o último diagnóstico sobre a tua vida, Jó. Eu vejo diagnóstico do céu vindo sobre vidas. Nesta noite o Senhor dizendo: ei, o homem pode ter decretado uma palavra de falência, de derrota sobre a tua vida, mas eu vejo Deus dizendo: quem dá a última palavra é Deus sobre a tua história. E eu vejo Deus, Ele dando saúde, entrando com milagre. Ei, pessoas vão testemunhar de milagres, de vitória a qual Deus Ele fez. Pessoas serão acometidas de cura, de milagre, de renovo espiritual. É Deus dizendo: ei, eu sou mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo. Eu sou o Jirei Rafa Remondocante. Ele é o mesmo, igreja, Ele não mudou. Basta somente eu e você contarmos a nossa necessidade a Ele, porque Ele irá nos ajudar. Vamos ler os 6 aqui. Se tu o deixares, ele deixará de ser. Enquanto isso, como jornaleiro, terá contentamento do seu dia. Olha o significado disso. É quando a vida de alguém se acaba, ele devia ter cumprido o que lhe foi determinado. Infelizmente, somente alguns realmente cumprem a tarefa que lhe foi determinada. Realmente são poucos. A própria palavra vai nos dizer que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, os jornaleiros, os ceifeiros, aqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Porque vai ter prova, vai ter luta, vai ter dor, vai ter sofrimento. Nós podemos ver que Paulo ali, ele cumpriu o bom combate, porque ele perseverou, ele buscou, ele adorou conforme Deus ele queria. Porque se ele tivesse olhado para as lutas, para as adversidades, ele tinha parado. Mas quando eu vejo ele olhando para o céu e dizendo: ei, Senhor, ainda que eu estou passando por esta prova, por esta luta, eu vou sair dela aprovada, glorificando e exaltando o teu nome, porque os meus olhos estão fintados em ti, e eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Eu sei que muitos confiam em carro, em cavalo, mas todavia farei menção do teu nome. Ei, com o Senhor é bem mais fácil, passar pela provação, pela luta, pela adversidade. É o Senhor dizendo: ei, quando você confia, quando você crê, quando você acredita, já deu certo sim. Toma posse do teu milagre, da tua vitória, porque é Deus que está no comando da tua vida, e Ele não te deixará desamparado diante desta situação, igreja. Então creia, toma posse, para você cumprir com o propósito da qual Ele tem sobre a sua vida. O tempo não nos espera. Vamos ler somente até o 7. Porque se a árvore for cortada, ainda que lhe fica a esperança, ainda se renovará, e os seus renovos não cessarão. Olha que interessante este versículo.
mesmo que o homem passe por tempos difíceis, é Deus dizendo, mesmo que o homem, a mulher, ele passe por tempos difíceis, adversos sobre a sua vida, se ele acreditar em Deus, tudo pode mudar. Ele dizendo, ei, ainda que você passe por problemas, adversidade, dias difíceis, mas você acreditando em Deus, tudo pode mudar na sua vida. Assim como a árvore, nós sabemos que a árvore, mesmo ela sendo cortada, esses dias Deus fez eu olhar para uma árvore e ali cortaram ela, o tronco dela, e deixaram somente as raízes com uns 15 centímetros acima. E eu comecei a ver um brotinho ali crescer, porque as pessoas começaram até tentar cortar ela, mas por fato dela ter raízes profundas, nutrientes, assim é os cristãos diante da presença de Deus, que ainda que tenta te cortar, ainda que tenta ali tirar a tua esperança, mas você tendo raízes perante a presença de Deus, é Deus dizendo, ei, ainda que muitos olham para você e dizem, está acabado, desista, porque não irá acontecer. É Deus dizendo, acredita, porque tu tem raiz, e a tua raiz, ela tem nutriente suficiente para que nada venha te abater e você permanecer de pé diante da presença de Deus. Nós sabemos que o bambu, tanto ele cresce para cima, ele cresce também para baixo, igreja. Ele é fininho, mas as suas raízes vai tão profunda atrás de água, para permanecer ali cheia de nutrientes, para que quando venha o vento ali soprar contra ele venha se envergar para um lado e para o outro, mas ele venha permanecer de pé. Assim temos que ser nós diante da presença de Deus, porque a Bíblia vai dizer, ei, o homem que edificou a sua casa na areia, veio a chuva, veio o vento e grande foi a queda, mas aquele homem prudente que edificou a sua casa na rocha, veio a chuva, veio o vento, e a casa, ela permaneceu de pé diante a presença de Deus, porque ela tinha alicerce, ela tinha estrutura, para que ela pudesse ali passar por todo aquele processo. É Deus olhando para você e dizendo, ei, ainda que as suas raízes ela tenha sido atingida, Deus ele está dizendo, ei, ainda que ela caia somente ali um pouquinho de água, Deus faz com que ela venha brotar novamente. Quantos já passaram por esse processo? Quantos já foram lapidados por Deus? Nós sabemos também que uma árvore, para ela crescer mais bonita e dar fruta, ela tem que ser podada, cortada. E quantas das vezes Deus ele nos poda? Quantas das vezes ele nos corta aquelas raízes, aquelas galhas, né? Quer dizer, bem assim, né? As raízes, aquelas galhas que querem sair muito para fora. E Deus diz assim, ei, é necessário eu podar, é necessário eu cortar, para que ela possa receber os nutrientes específicos, para que elas possam gerar frutos. É Deus dizendo, ei, não temas, porque eu sou contigo. Fica de pé, igreja. Eu te ajudo. Eu vejo Deus ajudando pessoas aqui, porque é necessário nesta noite. É necessário Deus, ele intervir em favor da sua vida. Família da missionária ali, ó. Deus diz assim, grande foi o processo, mas para que vocês pudessem viver o propósito, foi necessário
Eu vejo um grande tempo de honra chegando sobre a vida de vocês. E aqueles que não ajudaram, foi Deus que não permitiu. Deus disse: se prepara, porque eu vejo uma chave na mão de vocês. Não importa como irá acontecer, mas sou eu Deus, a qual coloco na mão de vocês. Só continua na marcha, glorificando e adorando o nome do Senhor, porque o tempo de Deus chegou sobre a vida de vós. É Deus dizendo: ei, meu tempo chegou hoje, para me abençoar esta família, e todos saberão que eu sou Deus na vida de vós. Assim diz o Senhor dos Exércitos para vocês nesta noite, em nome de Jesus. Sabe louvar aquela? Eu fui a árvore cortada. Se não souber, nós vamos botar um playback agora. Só sei que nós vamos louvar. Alguém sabe aí? Sabe não? Vem cá, nós louvar. O que ela produziam se acabaram. E chega alguém que diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: ó, ressoa a raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. Na presente vai começar a reinar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus vai restaurar famílias. Deus vai restaurar vidas. Quando eu vejo Jó passando por todo este processo, chega o momento da honra de Deus na vida dele. E o momento da honra, Deus leva todos aqueles que tinham desacreditado que ele não tinha pecado. Mas ali há algo interessante na vida de Jó, para que ele possa ser abençoado e Deus possa restituir tudo aquilo que ele perdeu. O Senhor fala para Jó: ei Jó, tá vendo Elifaz, Bildade, Zofar? Eles vieram até você pedir perdão, e se você quiser perdoar eles, eles estão perdoados. Mas se você não quiser, eles serão amaldiçoados. Jó, ele entende que aquilo que ele planta, ele iria colher. Era necessário ele liberar o perdão para aquele que tinha atingido ele naquele exato momento. E de fato a Bíblia vai nos dizer que Jó olha e diz assim: Senhor, eu entendo que eu tenho que abençoar eles, para que eu possa também ser abençoado por Ti, porque eu conheço a Tua palavra, e eu tenho que zelar daquilo que o Senhor fala, daquilo que o Senhor manda. E a Bíblia vai nos dizer que Jó olha e diz assim: ei, vocês estão perdoados pelo aquilo que vocês agiram de injustiça contra a minha vida. Aí
o Senhor olha para Jó e diz: Jó, realmente você está apto para receber tudo aquilo que eu tenho sobre a tua vida. E hoje você percebeu que antes você me conhecia por falar, mas tudo isso foi um propósito para que você pudesse me enxergar, me ver mais sobre a sua vida. Então tudo aquilo que você perdeu era Deus dizendo: não será comparado com o que eu te entrego hoje diante as tuas mãos. Eu vejo Deus dizendo para pessoas aqui: remandarabatai, remodoquiandaranas, tumuduquiandaramandagai. Michel, se prepara para um tempo novo na tua vida, porque eu vejo Deus dizendo assim: não importa o que você perdeu, porque o que Ele te entrega hoje não será comparado com a sua perda. Rebodocomondocante-o-ré. Sou eu, Deus, a qual entro no teu miniquiandaramandagai. Eu vejo Deus dizendo assim: ainda que o inimigo quis ir andar na vida de vós, sou eu, Senhor, que trago um novo tempo. Eu vejo vocês viajando, remodocante-o-ré. É uma providência dos céus para a vida de vós, é necessário. Porque o inimigo tinha planejado, dizendo: ei, agora que eu vou entrar para Repadai, comandocante-o-ré, lançar um para um lado e outro para o outro. Mas Deus está dizendo: ei, a minha promessa ainda está de pé. O meu propósito ainda está de pé na vida de vós. Continua na marcha, porque um degrau espiritual eu já reservei a vós. Vocês não entenderam, mas por causa da unção a qual será derramada sobre a vida de vós, o inimigo tem tentado paralisar vocês na terra. Mas Deus está dizendo: eu conheço eles. Eles são adoradores por excelência. Não me adora pelo aquilo que eles têm, mas tem me adorado pelo aquilo que eu sou na vida deles. Deus diz assim: ei, começa a contemplar este óleo que desce do céu sobre a vida de vós. E Deus diz assim mais para vocês: ei, da família de vós cuido eu. Começa somente a interceder, porque eu vejo pessoas sendo libertas e transformadas por causa do vosso testemunho. Deus diz: é por causa do testemunho a qual vocês deram na terra que pessoas se converterão ao Senhor, e vocês saberão que Deus é na vida de vós. Assim diz o Senhor dos exércitos para vocês nesta noite, em nome de Jesus. Vamos adorar mais um louvor aqui, amém? Feche seus olhos, fala com ele aí. Rebadasto mondocante, adorado entre nós, tão desejado a ti, mas nada se comparará com a glória que há de vir.
mundo cante, ó Rei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todos os joelhos se dobrarão e toda língua. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todos os joelhos, toda língua confessará. E mais mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor.